Olá pessoal, tudo bem? Pois hoje nós vamos concluir essa série de 3 vídeos comentando sobre as evidências científicas a respeito da homeopatia. Afinal, na qualidade de homeopatas, estamos absolutamente seguros de estar praticando uma medicina de excelência, pois, se assim não fosse, o Conselho Federal de Medicina, tanto veterinária quanto humana, não teriam reconhecido a homeopatia como especialidade médica dentro dos preceitos legais. Então, para abordar a grande questão que se coloca como desafio à ciência, temos que procurar buscar respostas para a seguinte pergunta. Afinal, qual é o mecanismo de funcionamento da homeopatia? Essa é a pergunta que todos fazem e os homeopatas também. Adianto a resposta. Não sabemos com exatidão. Mas vou fazer uma digressão sobre o assunto. Vocês sabiam que, em relação aos medicamentos convencionais, existem muitas substâncias para as quais ainda não se conhecem os mecanismos de funcionamento? Pois é. Se isso acontece com a homeopatia, é um "Oh, mas como?" Então, deve ser charlatanismo. Mas se acontece com o paracetamol, por exemplo, bem, aí desculpa-se, ora. Enfim. Historicamente, essa foi a mesma situação para a maioria das substâncias descobertas pela farmacologia moderna, como, por exemplo, a aspirina, que foi usada por muito tempo apenas a partir dos seus efeitos clínicos, sem que se soubesse qual era o mecanismo de ação. Assim, os médicos e pesquisadores se baseavam nas respostas clínicas apenas, nada mais natural, considerando que só agora começam a se aprofundar os estudos científicos em homeopatia, nada mais natural do que, observados os efeitos das substâncias em casos clínicos, receitar e seguir os estudos até que a ciência se encarregue de decifrar os intrincados mecanismos de funcionamento, como no caso, aqui, o terror dos alunos de bioquímica, o ciclo de Krebs, que vem a ser um conjunto de reações químicas que ocorrem dentro das células para a produção da energia. Essa situação de definir o funcionamento da homeopatia tem sido uma enorme barreira para justificar seu uso, e dela se aproveitam aqueles que se interessam apenas em destruir, sem se dar o trabalho de olhar os resultados. Para demonstrar o que eu penso, faço a seguinte reflexão. No século XVI, quando Lavoisier descobre a composição da água, ficou bem claro que ela era a junção de 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, colidindo entre si constante e aleatoriamente. Atualmente, com a física quântica, sabemos que forças poderosas ao nível molecular afetam a estrutura da água, ou seja, o movimento das moléculas nem sempre é aleatório. Parece haver um processo contínuo e dinâmico de crescimento e destruição de aglomerados organizados. Será que são esses aglomerados e eles talvez pudessem ser o método através do qual as informações de uma substância são impressas na água quando das diluições e dinamizações feitas na produção de um produto homeopático? Parece ser bem provável, e é por aí que caminha a pesquisa homeopática nos dias atuais. A ciência caminha aos saltos, e o conhecimento nos dias atuais em homeopatia aumenta em escala geométrica, sendo bem provável que no decorrer dos anos vindouros tenhamos muitas novas comprovações, fazendo com que a homeopatia possa vir a ser cada vez mais usada e respeitada. Abraço e até o nosso próximo vídeo.